Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Estou grato a Deus e feliz pela sua audiência, por você participar semanalmente através das nossas publicações. Será que é possível viver uma vida pura em nossa sociedade? Sim, não? Veja, as Escrituras nos afirmam que sim, que é possível. Porém, para viver uma vida em pureza, o grande desafio nosso é nos separar do mundo. Isto é, separar o nosso coração, desligá-lo do sistema dos valores mundanos e dar valor às coisas que Deus valoriza. Você pode conferir isso em Tiago capítulo 4, versículo 4. A atual sociedade vive uma mudança de valores que nos coloca em um mundo desestabilizado e cheio de dilemas. E a pureza parece que se perde nesse meio. Estamos vivendo uma grave crise de valores morais, éticos. Praticamente todos os dias somos bombardeados por notícias de corrupção, desonestidade, escândalos sexuais, mentiras, roubos, golpes e toda a sorte de manifestação de falta de caráter e de honestidade. Até mesmo pessoas de valores e princípios, mesmo não sendo religiosas, estão alarmadas e lamentam a debandada, por assim dizer, da moralidade e da ética em nossa sociedade, que até pouco tempo eram extremamente valorizadas. A maior necessidade do mundo atual é de pessoas com moral ilibada, caráter, éticas e íntegras. Sem dúvida, aqueles que já entregaram a sua vida a Cristo e que anseiam por mudanças reais em suas vidas, tanto no relacionamento interpessoal, como por transformações profundas e duradouras no comportamento da sociedade, devem se tornar modelos para eles. Devemos pedir a Deus que nos ajude a nos separar das coisas do mundo e aprender a amar o Senhor mais do que possamos amar o mundo. Vamos ler a Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Em tudo quanto vocês fizerem, evitem queixas e discussões, de modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura contra vocês. Vocês devem levar uma vida pura e imaculada como filhos de Deus, no mundo em trevas, cheio de gente desonesta e obstinada. Brilhe entre eles como a luz de um farol. Precisamos fazer uma profunda reflexão sobre esse tempo. Como cristãos, nascidos de novo, possuidores de uma nova natureza, conhecido como discípulos ou seguidores de Cristo, somos chamados a viver e fazer a diferença. Ao ser chamado por Jesus, ele espera que sejamos sal e luz do mundo. Um papel crucial, por assim ser, de preservação e indicação do caminho de vida para a sociedade. Agora, pense comigo por um instante. A igreja é a esperança de mudança e transformação do mundo, da sociedade. Mas se os filhos de Deus renunciar aos seus princípios, negociarem sua integridade e seus valores, o que será da sociedade? Precisamos avaliar nossa coerência e nosso testemunho em todas as áreas de nossa vida. O significado de pureza é algo bem estabelecido para nós. A palavra pureza no original tem o sentido de castidade, inocência, pureza de vida. Seu conceito está associado a algo que não está misturado nem contaminado. Também a algo que não está turvo, sujo. Pelo contrário, está limpo. Alguma coisa está pura quando ela não está adulterada e nem corrompida. O conceito de pureza está muito presente no nosso dia a dia. Basta, por exemplo, parar para pensar que nós queremos respirar ar puro, beber água limpa. Estamos dispostos a pagar um pouco mais por um alimento que esteja livre de conservantes
ou agrotóxicos. Também não compramos produtos adulterados, ou mesmo aqueles que estão com as embalagens ou caixas que estão abertas. Veja, se no mundo natural todos querem pureza, o mesmo acontece quando consideramos o mundo espiritual. Deus nos chamou para andar em pureza, e é algo que Ele requer de nós, algo que faz parte da vida daquele que se entregou a Jesus, e que sem ela não veremos a Deus. Em primeiro lugar, Deus é santo e nos chama à pureza. Essa, sem dúvida, é uma das características mais marcantes de Deus descrita na Bíblia. O principal significado da santidade e pureza de Deus é a sua separação de todas as coisas. Sua separação como Criador está ligada ao fato dele ser único, de não haver outro igual a ele. Ele é o alto, o sublime e tem um nome grande e tremendo. O profeta Abacuque exclamou: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Além disso, quando a Bíblia declara a santidade de Deus, ela fala de sua separação de todo mal e poluição que contamina a criação. Por isso o profeta Abacuque declarou que os olhos de Deus são tão puros que não podem ver o mal. Se Deus é santo e consequentemente puro, a conclusão lógica é que a pureza deve caracterizar o seu povo. Por essa razão, o apóstolo Pedro nos chama à santidade. Mencionando o texto de 1 Pedro 1,16, diz assim: sejam santos, porque eu sou santo. Paulo também exortou o seu discípulo Timóteo a ser exemplo na pureza ao dizer: seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Você pode conferir isso em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Em segundo lugar, Deus nos chama a uma pureza verdadeira. Jesus foi questionado por alguns religiosos porque seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer, o que era feito segundo uma tradição e trazia uma ideia de purificação. O mestre condenou a hipocrisia dos fariseus que mantinham uma santidade exterior, mas eram impuros por dentro. Depois, à parte, ele junta seus discípulos e explica que aquilo que contamina o homem não é o que entra, mas sim aquilo que sai da boca. Ele diz assim: não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 15, do versículo 17 ao 20. Por isso somos desafiados a viver uma pureza verdadeira e a ter cuidado, pois podemos estar manifestando uma falsa pureza, cheio de aparências, como os religiosos daquela época faziam. Ou seja, não é essa a pureza que Deus nos chama a vivenciar, mas de fato, aquilo que falamos, aquilo como vivemos e como nos vestimos, ou seja, todo o nosso ser, a nossa conduta deve de fato mostrar quem nós somos e como a nossa vida busca viver uma vida de santidade e pureza diante de Deus. Em terceiro lugar, Deus nos chama à pureza moral. As palavras impuros e impureza usadas acima vêm do grego porneia, cujo significado geral é uma relação sexual ilícita, tais como o adultério, prostituição, homossexualidade, sexo com animais, enfim.
A Bíblia nos adverte que os que assim procedem não herdarão o reino de Deus. Diz assim a palavra: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Você pode conferir isso em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 10. Desta forma, também somos desafiados a viver uma pureza moral e exortados a fugir de toda a impureza. Paulo diz: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Você pode conferir isso em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. O apóstolo Paulo, quando falou sobre esse assunto aos Tessalonicenses, afirmou que a vontade de Deus é a nossa santificação, que devemos nos abster da prostituição, não andando com desejo de lascívia, que é comum entre os gentios. Você pode conferir isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao 5. Por isso, a nossa moralidade não pode seguir os padrões do mundo, mas precisamos ser exemplo para essa sociedade. Em quarto lugar, Deus nos chama a pureza de pensamentos. Precisamos pensar naquilo que pensamos. Parece, não é, exagero. Paulo exortou a igreja em Filipos a cuidar dos pensamentos, daquilo que entra na mente. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você pode conferir isso em Filipenses capítulo 4, verso 8. Desta forma, o que deve ocupar os nossos pensamentos? A resposta é tudo que for correto, puro, louvável. Por isso que não devemos ficar no meio da roda dos escarnecedores, em convívios que não edificam e não trazem edificação. Veja que todo o sistema de valores precisa ser transformado, e essa transformação se dá na mente. As nossas ações são frutos de nosso pensamento. Paulo declarou: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. Você pode conferir isso em Efésios capítulo 2, verso 3. Somos produto do que pensamos. Por isso, somos desafiados à pureza de pensamento, pois a nossa mente precisa ser purificada. Mahatma Gandhi disse o seguinte: nossas crenças se transformam em pensamentos, os pensamentos em palavras, as palavras se tornam em ações, e as ações repetidas se tornam hábitos, e estes hábitos formam nossos valores, e os nossos valores determinam o nosso destino. Veja, a partir de um simples pensamento, isso pode mudar, tomar um rumo que venha mudar a sua vida, mudar a sua história. Da mesma forma, quando os nossos pensamentos são bons, podemos entender e crer, segundo as Escrituras, que Deus tem para nós, e projeta através de nós, na nossa vida, nos nossos hábitos, uma transformação na sociedade. Em quinto e último lugar, Deus nos chama a pureza de coração. A Bíblia afirma que do coração procedem as fontes da vida. Você pode conferir isso em Provérbios capítulo 4, versículo 23. E que dele procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, enfim, todo tipo de pensamento. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 5, versículo 19. Jesus também afirmou no Sermão do Monte que bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 5, verso 8. Jesus
nos deixou uma palavra de esperança, pois afirmou que um coração pode ser purificado. Isso mesmo. A menos que o nosso coração esteja tão endurecido, tão fechado para Deus, que não demos espaço para que Ele possa agir. Agora, pense comigo, o que caracteriza um coração puro? Deus, quando escolheu a Davi, afirmou: encontrei Davi, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Atos capítulo 13, versículo 22. Veja, ter um coração que faça a vontade de Deus, como podemos ver na história de Davi, não é alguém que não erra, que falha, que transgride, mas alguém que, ao fazê-lo, reconhece o seu erro, que muda, que busca transformação, que declara, que confessa e que não permite que o seu coração tenha ou guarde nenhum tipo de sentimento do qual Deus não se agrade. Portanto, somos desafiados a ter um coração puro, um coração como o de Deus, ter um coração que faça a vontade dele. Um coração puro, então, serve a Deus em obediência, com motivação correta, íntegro, evitando toda a aparência do mal, sem flertes com o pecado. Eu concluo declarando que, diante dessa grave crise de moralidade em nossa sociedade, precisamos reafirmar a nossa posição como filhos de Deus. Para viver em pureza, precisamos pedir a Deus, que é santo, para purificar o nosso coração. É lá que começa tudo o que não é santo. Precisamos nos conscientizar, como fez o salmista no passado. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por falsos deuses. Você pode ver isso em Salmos 24, 3 ao 4. E ele também pediu a Deus para que visitasse, que olhasse dentro dele e visse se há alguma coisa que não agradava a Deus. Precisamos vasculhar o nosso coração, buscar e verificar se não tem nada que desagrade a Deus. Por fim, apesar de sermos desafiados por Deus a uma vida pura, esse deve ser o nosso maior anelo. Andar com o Senhor, estar na sua presença e ter comunhão com Ele. Não importa onde nós estivermos, não importa em que situação a nossa vida nos encaminhe, por que dificuldade passemos. Precisamos nos purificar e limpar de qualquer coisa que nos contamine, mesmo diante de acusações, mesmo diante de afrontas, de calúnias, ou até mesmo diante de pessoas que nos agridam. A nossa atitude deve ser sempre uma atitude positiva, de alguém que tem um coração limpo, puro e que perdoa até mesmo os seus transgressores. Isso significa que precisamos decidir ser moral e eticamente puros. Você pode conferir isso em 1 João capítulo 3, verso 3. A Bíblia afirma que para vermos o Senhor e estar no seu santo lugar, precisamos andar em pureza. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Você pode conferir isso em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Antes de encerrar, eu quero deixar ainda um conselho, uma palavra de recomendação para todos aqueles que assistem, participam no canal, mas ainda não frequentam uma igreja evangélica. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Deixe o seu like, faça um comentário, emita a sua opinião. Sem dúvida, elas serão respondidas. Não deixe de acionar o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam ter acesso
a essa reflexão. Até o próximo momento. Fique na paz. Deus te abençoe.